Estamos online. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Evangelho e Orações do grupo Plano Maior. Enquanto o pessoal não entra, vamos aguardando todo mundo entrar, até o Facebook notificar que a gente começou. Já notificou aqui. A Ju já deve estar online. A Aparecida está, seja bem-vinda. O Reinaldo também. Boa noite, pessoal. Oi, Michele. Oi, dona Jussiane, tudo bem? A Cláudia também. A Thelma. Sejam todos bem-vindos. Andréia, tudo bem? Quanto tempo? Ricoen. Ela já. Oi, Aldo e Francisco, sejam bem-vindos. Esperando o povo chegar, nós já estamos em 10 pessoas, olha, bastante já. Um minutinho. 10 fora os que assistem juntos, né? Como a Aldo e o Francisco. Boa noite, Claudiomir, tudo bem? Muito calor aí? O Rogério, seja bem-vindo. Olha, a dona Elka também, Joaquim. Oi, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Sempre juntos. Sempre junto. Muito bem, Rogério, seja bem-vinda. Elisa, a Beth também. Ixi, gente, falem para mim se a Michelle está falando que o som está falhando. Mais gente está sentindo que o som está falhando? Me avisem. Para você não, Lu? Para mim, não. Para mim, tá tudo bem. Tá bom. Edna, boa noite. Pro Claudemir tá normal, pra Elka tá normal, pra Aparecida também. Então, Michele, alguma coisa aí na sua internet. Eu não sei se onde vocês estão choveu, mas aqui ameaçou cair uma chuva, que se caísse essa chuva, ixi. Oi, Leda, Oi, tudo bom? Silvana, boa noite. A Leda também, passou batida aqui, seja bem-vinda. A Luciana. Boa noite, Ivete, seja bem-vinda. Então, Elfa, aqui só ameaçou, só fez aquela cara de chuva forte, mudou o ar, cheirinho de chuva e não choveu. Aqui também Em não. torno do Ipiranga aqui. Então, em torno do Ipiranga, das nossas moradas básicas, não ameaçou. É. Isso aí. Oxi, chegou a turma do Reinaldo. Pode deixar, Reinaldo, como sempre, nós faremos nas nossas vibrações. A Lúcia vai lembrar de nós vibrarmos pela sua turma. Pedir para ficar nessa turma também, ó. Tem tanta gente aí boa.
Vamos começar, bom. gente? Acho que é 8h05, já deu tempo de chegar. Não esqueçam dos seus likes, né? Dos seus curtir, que isso faz o vídeo ser entregue para mais pessoas. Hoje o tema, gente, é interessante, no mínimo. Porque ele tem palavras do vida eterna, discernir e corrigir, né? Por isso eu vou ler uma historinha antes de fazer oração, para a gente já entrar no clima. Ô Renato, boa noite. E daqui a pouco, lá no final de novo, eu chamo a Lúcia, tá bom? Lúcia, obrigado pela companhia aqui. E, gente, o que tem nessa história, né? O que a gente vai. O que eu vou ler hoje, né? É uma história do irmão X que eu gosto muito. Por que eu gosto tanto assim do irmão X, desses livros dele? Esse é do Conto Dessa e da Outra Vida. Que eu gosto tanto? Porque o irmão X traz uma forma de conto, de bom humor, né? Algumas coisas que são muito pesadas, né? E que às vezes a gente só lendo a letra, a gente não percebe tanto. Então ele traz, ele atualiza aquela parábola, né? E acaba criando um caso que seja mais próximo da gente. Então a história que eu vou ler hoje, antes de fazer a nossa oração inicial, é sobre o ferreiro intransigente. Então, o irmão X, nesse livro, estava comentando com amigos sobre o problema da compaixão, quando se abeirou de nós antigo orientador e narrou bem-humorado. Conheci um caso interessante na Idade Média. Em pequenina aldeia do Velho Mundo, que os séculos já transformaram, jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça, integrando certa facção política, considerava todas as pessoas que lhe não esposassem os pontos de vista por inimigos a combater. Atrabiliário e sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro, disposto a contentas, embora a posição humilde que desfrutava sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. Assim é que, certa feita, procurou o juiz que regia a comuna com benevolência e equidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. A enxovia desmoronava-se. Qualquer malfeitor provocava facilmente a evasão. As grades frágeis cediam ao assalto de qualquer um. Impossível o trabalho da detenção. Era necessário sustar o insulto à polícia. Oferecia-se desse modo para sanar o problema. Daria novo aspecto ao cubículo, prisão que fosse prisão. O magistrado, velho. Só deixa eu tirar um comentário aqui, gente. O magistrado, velho, experiente e bondoso, observou: Meu filho, a justiça deve ser exercida com amor para se não converter em crueldade, porque lá vem um dia em que precisamos ser justificados por nossa vez. O moço, porém, insistiu. A cadeia menosprezada não merecia respeito. Tanto reclamou que atingiu o objetivo a que propunha. Recebendo a concessão por reformar o cárcere, esmerou-se quanto pôde, deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível escapatória. E no centro do acanhado recinto, levantou pesada coluna de ferro com algemas laboriosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem foi procurado por autoridades de outros recantos e larga prosperidade abriu-lhes as portas.
A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para a grande metrópole. E certa noite, supondo defender-se, cometeu leve falta que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar. O antigo ferreiro foi preso de imediato, internado, mentalizou a ajuda de companheiros que auxiliassem na fuga, mas assombrado reconheceu, pela marca dos ferros, que fora trancafiado num cárcere da sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena, que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história rápida, fixou-se-nos de maneira expressiva e rematou. Somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armamos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Logo após, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, sorriu com serenidade e seguiu adiante. Então, meus amigos, depois dessas palavras do irmão X sobre a compaixão, vamos deixar os nossos problemas fora desse momento, para nos concentrarmos no Mestre Jesus, pedindo a compaixão dos nossos mentores, dos nossos guias, e que possamos aprender juntos mais essa lição. Que possamos, na noite de hoje, encontrarmos formas de evoluirmos a nossa moral, acelerarmos a nossa reforma íntima e, sim, encontrarmos mais equilíbrio. Que assim seja. Meus amigos, muito boa noite para quem eu não dei ainda, né? Então tem bastante gente aqui que chegou. Vamos lá. Para Maria de Lourdes, para Mames da Michele, para Alessandra, para Marissônia e para todo mundo aí, tá bom? Para Daiane, do seu me perdoe, gente. Gente, o que é o tema de hoje, né? Hoje o tema é sobre, né, o discernir e corrigir. E ele é, do Palavras de Vida Eterna, uma das últimas lições, né? A gente vai falar sobre esse versículo da Bíblia. Como critério com que julgardes, sereis julgados. E com a que medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, Mateus 7:2. Olha que tema diferente, né? Esse tema, né, tá falando o quê? Que aquilo que a gente julga as outras pessoas é como seremos julgados. Igual o ferreiro intransigente, que a gente começou a leitura, né? Ou seja, tudo aquilo que eu desejo, que eu fico contando, que eu fico, né, falando, julgando, querendo que os outros aconteça com os outros, é o que acontecerá comigo. Por isso, gente, que muitas vezes a gente fala que o melhor caminho é a compaixão, é a caridade, porque no final do dia, né, no final, o que importa, né, é que as pessoas se corrijam, que elas evoluam, e não que alguém vá lá e corrija, e que dê castigo, que fique julgando, nada disso, né? Então, hoje a gente vai falar disso, né? E eu quero a contribuição de todos vocês, para a gente conversando aqui, tá bom? E eu vou começar lendo um trechinho aqui do que
o Emmanuel fala, né? Ele fala um pouco, né, sobre o quanto a gente repara nos outros, quanto que a gente, para julgar, né, a gente tem que estar olhando os defeitos das pessoas. Então, ó, viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhes a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. É aquilo, o que ele está falando aqui, né? Aquela pessoa que a gente fala assim, olá fulano, como tá? Mas também, blá, 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 blá. Então a gente julgou a pessoa, a gente está vendo um sofrimento. Em vez de a gente olhar com aquela compaixão, pensar no que a gente pode ajudar, a nossa primeira coisa é, mas também, mas também ele gastou tudo, mas também ele fez isso, mas também aquilo. Se ele falasse menos, não ia acontecer. A gente é muito rápido para julgar. E a gente, com a desculpa de ser espírita da ação, do ação e reação, a gente usa isso, né, para justificar a nossa falta de compaixão. Olha só, meu sogrinho está aqui, Bertoldo, seja bem-vindo, muito obrigado pela vida. Estão vindo, temos audiência de Santa Catarina hoje, gente. Então, voltando aqui, quando a gente está falando, né, da compaixão, a compaixão é nesses detalhes. A gente parar de ver, quando a gente vê a falta da pessoa, a gente não julgar. Então, quando a gente julga, a gente tá desejando, né, tá olhando para aquela pessoa e fazendo exatamente igual a historinha que eu contei do da pessoa que construía cadeias, né? Então, gente, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Se a gente tem muitos conhecimentos, e aqui Emmanuel continua, né? Muitos conhecimentos e alguém nos fere a sensibilidade, porque fala alguma coisa, porque faz, né? Alguma coisa, a gente já rapidamente fala, mas é um ignorante, mas é um tralalalá, mas é isso, mas é aquilo, porque nós temos muito mais conhecimento. Né? Então, se alguém vai lá e fala do que eu sei fazer em informática e a pessoa não sabe nada, eu falo, mas é um burro. Mas, ó, só que nessa hora, sabe o que eu estou esquecendo? De tudo que a vida me facilitou para eu chegar nesse conhecimento. Então, eu estou julgando sem avaliar se aquela pessoa ter as mesmas oportunidades do que eu. Será que ela teve uma família? Será que dentro da família ela teve condições de estudar? Será que algum dia ela teve oportunidade de aprender o que eu já aprendi? Então eu estou me considerando melhor por causa de um conhecimento. Outra coisa, ninguém sabe, né, a dificuldade de cada um para chegar naquele ponto, né? A gente sempre costuma brincar, né? Puxa, essa é a minha melhor versão. Imagina nas vidas passadas como eu era pior do que hoje. Não é isso? A gente não fala isso? E é verdade, hoje nós somos a nossa melhor versão. Amanhã seremos melhores do que hoje. Mas isso não é só com a gente. O nosso vizinho, que a gente critica tanto, também está na sua melhor versão. Como será que ele era 2 encarnações passadas? O que a gente precisa é ter compaixão, é ter discernimento e compaixão. Quando a gente começa a perceber que as pessoas não estão, né, na mesma trilha de caminho do que nós, a gente começa a ter mais tolerância. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Estava falando com a Lúcia um pouquinho antes da gente entrar, né, que eu trabalho com tecnologia, com informática, né?
E a Lúcia, nossa, eu não entendo nada disso. Aí, imediatamente eu pensei assim, puxa, ela não entende nada disso. Mas o que ela entende, eu não sou nem, não sirvo nem para trocar, para fazer nada, que é saúde. Eu desmaio com sangue. Assim, você tira o negócio assim, já me dá enxoo, tenho vontade de sair. Minha mãe conta uma história que um dia eu fui ser acompanhante de uma cirurgia dela, eu tinha uns 20 e, 20 e poucos anos. Ela passou mal, eu não servi nem para chamar enfermeiro, porque eu comecei a titubear, assim, sabe? Você não serve nem para chamar ajuda, né? Então, gente, cada um tem o seu caminho. A gente não pode, a gente tem de aprender a se controlar nesses julgamentos rápidos. Porque se alguém me vê ali, naquele ambiente, fala, isso é um inútil, não serve para nada. E quando a gente vai em outros lugares, a gente acaba, né? Cada um tem o seu espaço, o seu lugar onde se sente melhor, onde vai conseguir trabalhar, onde vai conseguir atuar, né? Então, a gente precisa usar a nossa cabeça para perceber que cada trilha, cada companheiro, cada pessoa que a gente cruza está numa jornada completamente diferente da nossa. Isso vale para o nosso esposo, vale para nossa esposa, para o nosso filho, que nasce 20 anos, 25 anos depois da gente, uma jornada completamente diferente, né? Aí, gente, eu quando estava lendo nisso, eu estava me sentindo, sabe, quando eu estava lendo essa lição, falta tanto ainda para eu melhorar, que a gente julga o tempo inteiro, né? A gente acha defeito em tudo. Quanto mais você estuda, mais você acha defeito, né? E aí você tem de se controlar. E eu estava pensando assim, será que eu tenho de ser cego? Fingir de cegueira para não ver as coisas? Porque eu vejo e já julgo. Aí eu tenho de ficar arrependido do julgamento. E aí Emmanuel, sabendo dessa angústia que a gente ia ter, né, fala uma coisa. Que a primeira coisa para a gente aprender a fazer o bem é saber diferenciar o bem do mal. Então, gente, quando a gente está aprendendo, que é o nosso caso, quando nós estamos aprendendo a fazer o bem, a gente começa a reconhecer o mal. Só que como a gente ainda não é tão evoluído, a gente não reconhece o mal, né? Com a gente. A gente começa a reconhecer o mal no outro, que é onde a gente olha. A gente não olha no espelho todo o tempo que a gente está fazendo. Então, aí vai uma frase que eu não sei de onde é, mas eu ainda vou procurar para depois falar para vocês numa outra oportunidade, assim. A todo mal que eu vejo, eu corrijo em mim. E essa frase deve ser um mantra para nós. A todo mal que eu vejo, eu corrijo em mim. Eu vejo uma pessoa falando mal de alguém, eu não falo mal, eu não pratico. Eu vejo uma pessoa reclamando da outra, eu não reclamo, eu corrijo em mim, eu mudo aquele hábito em mim. E aí, gente, a gente está começando a entender a lição. Porque não é uma lição para a gente ser cego, não ver o mal, que era o meu primeiro entendimento. É uma lição para você perceber as coisas que estão erradas e corrigir na gente, para que o nosso exemplo corrija no mundo. Você vê que coisa? É completamente como Deus é sábio, né? Porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai reconhecendo o mal. Aí a gente começa a ver o mal em todo lugar. Se você está com dúvida disso, lembra da brincadeira do Fusca azul? Qualquer hora, se você vê um carro azul, você começa a ver carro azul em tudo que é lugar. Você falou de Fusca, você começa a ver Fusca em tudo que é lugar. Você falou de Gol, você vai ver Gol em tudo que é lugar. Mas, quando você está aprendendo, está evoluindo moralmente, você está aprendendo sobre os defeitos, sobre as coisas que são erradas. Então, você vai ver defeito em todo lugar. O que a gente tem de se policiar é que, ao fazer isso, a gente não saia julgando as pessoas, porque esses defeitos estão em nós. Então, gente, né, o que eu quero
que a gente reflita, para aí a gente reflita um pouco aqui, é assim, o mal está aí para ser visto. A gente vai ver, não vai esconder. E cada vez a gente talvez veja mais, porque a gente está aprendendo sobre ele. Coisas que eram erradas sempre foram erradas, mas que a gente não conhecia, começam a ser evidenciadas quando a gente estuda sobre a reforma íntima, né? Então, como a Cláudia aqui fala, né? Quando a gente consegue o discernimento e reconhecer os nossos erros, é que a gente já viu os erros e já está no passo de ver os próprios erros. E aí a gente começa a trabalhar neles. E aí a coisa começa a mudar de figura. Porque aí, né, a gente começa a perceber que a trilha do comportamento do companheiro não é a mesma que a nossa. Isso vai nos permitir ter fraternidade, compaixão com o coleguinha. E aí eu vou terminar aqui a lição para depois comentar com duas outras histórias com essa frase do Emmanuel. Ó, se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Olha que bênção. Então, se eu já sou capaz de reconhecer os problemas alheios, eu também já sou capaz de começar a ajudar. Ah, é muito difícil, né? Mas não, gente, é como ensinar uma criança que você percebe que ela não está conseguindo escrever direito, você vai lá e ajuda. Você vai dar uma palavra amiga, você vai mostrar o outro lado. O que você não pode fazer é apontar dedo e julgar. Porque se a gente aponta o dedo e julga, a gente não tem o conhecimento de tudo que levou a pessoa a chegar lá. Será que essa pessoa não está precisando de um companheiro, de um amigo, né, de uma voz coerente ao lado, uma voz cristã falando, olha, se você pensar melhor e ir por aqui, talvez você chegue em outro resultado. Já pararam para pensar nisso? Quanto ouvir e recomendar sem julgar é importante? Porque aí a gente começa, né, a se preocupar com o outro genuinamente. E aí tem um texto do Emmanuel chamado O Outro, que eu queria ler para vocês. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para o teu pão. Aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola a bagatela de tua bolsa. Aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Fala sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quanto te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá dito o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimara de certo sentir como sentes. Contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és vítima, compadece-te ainda mais,
porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O outro é pedaço de nossa história, retratistas de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexos de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro da experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Desse modo, sempre que impelido no discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, seja sempre a notícia do bem, que vibra em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro, que a lei acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. Eu E eu, com essas palavras de Emmanuel, queria chamá-los, né, à reflexão, então, de qual discernimento e qual compaixão a gente precisa, né? Porque se a gente quer, a gente com tanta facilidade, né, reconhece tudo que a gente, né, reconhece no outro de mal, a gente corrige em nós a cada dia vamos ficar melhores. A Beth falou que é do Karim Temple. Tudo que não gosto em você, corrijo em mim. É isso aí. Essa frase tem que ser um mantra para a gente, né? Porque com facilidade a gente reconhece o mal nos outros, né? Então, não pense que reconhecer o mal é errado. Julgar é errado. Entenderam a diferença? Para mim era quase a mesma coisa, porque eu reconhecia e julgava, né? Então, quando você separa esses dois momentos, você começa a perceber que no primeiro momento você está aprendendo, então você descobriu que aquilo é errado, você reconheceu no outro um comportamento errado, e a partir de agora você está corrigindo em você mesmo. Você está garantindo que você não vai reproduzir aquele comportamento. Para algumas coisas é muito fácil a gente fazer isso. Basta a gente não rouba, e é muito fácil reconhecer isso. Mas a gente não rouba nunca. Nos mínimos detalhes. A gente não rouba atenção, a gente não, né? Tem sempre de olhar que as questões são mais amplas. E a gente vai evoluindo o entendimento, né? Falar mal dos outros, maledicência. A gente não a gente fala. A gente bobeia e está falando mal. Se não está falando mal da gente próxima, está falando mal de político, mal de outro, né? São pessoas, gente, não se esqueça. Então, o nosso discernimento vai evoluindo com o tempo. E ao evoluir com o tempo, a gente vai percebendo males que antes nós não percebíamos. E a nossa capacidade de julgar vai aumentando. Mas a gente tem de começar nos corrigindo e desenvolvendo, então, a compaixão pelos erros dos amigos, dos inimigos e de todos os que a gente convive. E para encerrar, e para passar a palavra, né, para a Lu, eu queria ler um textinho bem rápido agora, do irmão Saulo. A medida certa. Medimos sempre, carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo, se não se alterou com o tempo e uso. Deus nos deu juízo como reflexo da sua divina justiça, pois nos fez à sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo da sua divina misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na injustiça e esquecer a misericórdia que em Deus se equilibram. A medida certa que podemos aplicar aos outros é o juízo reculado pela piedade, como Emmanuel volta a ensinar-nos, mais de 100 anos depois.
A violência dos tempos antigos, que nivelou povos bárbaros pelo mesmo padrão de animalidade, hoje em dia está de volta. Servem apenas para mostrar-nos como é difícil o aprendizado na escola da Terra. Há alunos renitantes voltando sempre às mesmas classes. A revelação espírita nos socorre nesse momento com seus novos métodos de ensino, procurando franquear-nos a porta das promoções necessárias. Já é tempo de pensarmos nas lições da humanidade que Jesus nos deu através das palavras e exemplos. A Terra está na fase de transição para um mundo melhor. Nossas provas atuais são provas finais. Se não passarmos no exame, esmagados ao peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas a fim de reiniciarmos os estudos. Então, com essa reflexão, vou chamar minha amiga aqui para terminar para nós. Tá ótimo. Obrigado, gente. Muito bom, André. Foi super reflexiva a palestra, assim. Acho que fez a gente pensar sobre muita coisa do nosso dia a dia, né? Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar esse momento tão gostoso aí de estarmos juntos. Boa noite. Boa noite quem já está desde o começo. Boa noite para quem foi chegando agora. Sejam bem-vindos. Eu acho que a palestra vale a pena uma reflexão assim bastante íntima mesmo, né? A nível de reforma, para que a gente consiga, enfim, aprender, né? A ser um pouco mais compassivo, né? Um pouco menos crítico, um pouco menos denso com a nossa vida e com a história dos outros, né? Que a gente possa olhar para a nossa história. Então, eu acho que, mediante tanta informação que nós recebemos agora, né? Que eu acho que cada um recebeu o melhor. Acho que dá tempo de cada um pegar a sua garrafinha de água, seu copinho de água aí para poder pedir para o plano espiritual estar fluidificando, né? E agora sim, vamos lá, né? Vamos elevando então nossos pensamentos a Deus e a Jesus, continuando nessa energia de reflexão e de carinho tão grande que veio por parte das palavras, né? Da inspiração aí divina do André, que nós possamos vibrar muito amor, muita compreensão, muita tolerância, muito entendimento, muita paz. Em nome do Mestre Jesus, que o plano espiritual possa recolher todas essas nossas vibrações e levá-las aonde se fizer necessário, porque em nome de Jesus com certeza chegarão aonde se fizer necessário. Vamos iniciando então esses desejos, essas vibrações de amor do nosso coração por todos aqueles nomes que estão no nosso chat, né? Cada um que ali foi citado que possa receber o amor, a luz, a paz, a compreensão, todas essas vibrações que nós conjuntamente estamos fazendo para que cheguem a essas pessoas, que possamos aproveitar também e vibrar por todos os nomes que estão nas caixinhas no centro, nos trabalhos que nós temos fraternos, que todos possam estar recebendo de alguma forma essas vibrações de luz, de paz e de amor. E assim vamos iniciando mais um pouco, e um pouco mais longe, vamos vibrando por todo o planeta Terra, por cada país que se encontra em guerra, em desentendimento, vibrando muito, né, pela guerra na Rússia e na Ucrânia, Israel com Hamas e com Hezbollah, agora com o mundo inteiro envolvido nessas desavenças, né, nessas brigas políticas, físicas e emocionais, que possamos, em nome do Mestre Jesus, jogar muito amor, né, vibrar toda essa compreensão, essa tolerância, para que acabe todas essas desavenças, porque afinal somos todos irmãos, estamos todos sob a égide do amor do Mestre Jesus, e que possam cada um receber os dirigentes, né, de cada país, de cada lugar, onde haja fome, que possamos vibrar em todos os lugares onde haja fome, incompreensão, intolerância de todas as espécies, que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que nesse momento se encontra tão polarizado, que o amor possa envolver o nosso Brasil, que possa envolver cada uma das pessoas dirigentes do nosso país, todos aqueles que se envolvem na política, que se envolvem na direção mesmo do nosso Brasil, e que o povo brasileiro possa receber a luz, a paz, o amor,
a compreensão. Afora essa parte da política, que possamos vibrar também por aqueles que tiveram problemas com as chuvas, que perderam seus lares, suas casas, por todos aqueles que, de alguma forma, por esses motivos, se encontram aí no leito de dor, se encontram em hospitais, né, nos pronto-socorros, que possamos vibrar pelas equipes de saúde que cuidam dessas pessoas, pelos bombeiros, enfim, por todos aqueles que cuidam de pessoas que possam ser fortalecidos para levar sempre o melhor à população. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em albergues, em asilos, em orfanatos, em delegacias e penitenciárias que possam se refazer e voltar à sociedade. Que possamos vibrar por todos aqueles que efetivamente estejam passando por dificuldades, que possamos vibrar por moradores de rua, por aqueles envolvidos em drogas, em álcool, em vícios em geral, por todo jovem envolvidos em vícios, pelos idosos que se encontram abandonados, que possamos vibrar muito intensamente por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas, para que possam ser resgatados para recomeçarem a sua jornada, para recomeçarem no bem, no amor, na compaixão, na tolerância, que possamos vibrar com muita intensidade por todas essas que se encontram aí de alguma forma perdidos no plano espiritual por alguma razão, qualquer que seja, que possamos vibrar muita luz, né? Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram desencarnados, que sejam nossos parentes ou não, por todos aqueles que desencarnaram há pouco tempo ou há muito tempo, que possamos vibrar muito intensamente pelos suicidas, que realmente possam perceber o seu processo e recomeçar a sua jornada num plano de luz, de compreensão, de entendimento. Que possamos vibrar por todos aqueles que estão doentes, em nossas listas mesmo, em nossos conhecidos, aqueles que se encontram em doenças, com doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, demências em geral, por aqueles que se encontram com oncologias, com câncer, que possam receber o amparo, a luz e a cura, e os cuidados das equipes de saúde do plano espiritual, por todos aqueles que têm diabetes, pressão alta, problemas ortopédicos, problemas de coluna, doenças as mais variadas que sejam, que todo aquele que se encontrem com um desequilíbrio no corpo possa receber nesse momento todo esse amparo do plano espiritual, que possamos vibrar com muita intensidade por todo aquele que se encontra com depressão, com síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade, com síndrome do pensamento acelerado, que cada um possa receber o amor, a compaixão, a corrigenda interna, para que entenda a vida como um presente que estamos recebendo a cada momento e a cada encarnação. Que assim possamos vibrar muito intensamente por nossos desafetos, por todos aqueles que, em alguma razão dessa vida ou em vida passada, tenhamos alguma desavença, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados também, porque afinal, como ouvimos há pouco, todos estamos aqui aprendendo, que o amor possa estar envolvendo cada desavença de nossas vidas, que possamos vibrar muito por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa entrar em cada parte, em cada recinto dos nossos lares, e que possa depurar, iluminar, retirar miasmas, formas de pensamento, qualquer energia menos nociva, às vezes algum irmãozinho que esteja precisando de ajuda, e aqueles mesmo encarnados que estão ali, que todos possam receber a luz e o amor do Mestre Jesus, e que nossa casa possa estar coberta por uma cúpula luminosa, protegida, amparada e iluminada para o início da semana. Que possamos vibrar com nossos familiares, às vezes aquele familiar mais difícil, que possamos vibrar por ele, para que ele também possa estar em paz. E assim, depois de tantas vibrações, que possamos ser autorizados a vibrarmos por nós mesmos, que tenhamos paciência, tolerância, que possamos praticar a reforma íntima,
que possamos ter forças do plano espiritual para nos corrigirmos, olharmos para nossas limitações, nossas dificuldades, que possamos olhar para nós mais do que para os outros, que possamos não julgar e que possamos ter a compreensão, entendimento e a tolerância que esse momento é um momento de aprendizado e que assim que o plano espiritual possa nos ajudar a sermos fortes para nos superarmos e sermos melhores a cada vez que precisamos aprender. E assim, com essa energia de luz, que possamos estar envolvidos na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. E assim, gente, a gente encerra, né? Mais uma noite tão gostosa, uma excelente semana para todo mundo, que vocês possam estar em paz, em amor, em compreensão, e que a gente possa ter levado um pouquinho, né, de reflexão, de vibração e de amor para vocês. Uma excelente semana e a gente se vê em breve. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira. Boa noite.